É segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026. E a nossa mesa hoje tá parecendo um verdadeiro campo de batalha financeiro. Literalmente. Sim. Quem acompanha o mercado de perto sabe bem como é aquela sensação, né, de abrir o home broker num dia de tensão extrema e tentar decifrar o que diabos está acontecendo na tela. Aquela enxurrada de números piscando. Exatamente. Então, para nossa imersão de hoje, a gente reuniu um arsenal de muito peso. Nós cruzamos os calendários econômicos globais do Investing.com e da Ambima. Que já trouxeram muita coisa hoje. Nossa, muita coisa. E aí filtramos as manchetes mais quentes do Infomoney e do Money Times. E claro, para não ficar só naquela coisa teórica, chata, trouxemos um estudo de caso muito tátil. O mundo real, né? O mundo real. Uma radiografia completa de uma carteira de investimentos real, direto da plataforma Investidor 10, com mais de R$ 1 milhão em patrimônio. Esse caso prático vai ser excelente para a gente materializar tudo. Com certeza, porque a nossa missão aqui é destrinchar como um evento geopolítico massivo que acaba de chacoalhar os Estados Unidos, reverbera pelos oceanos e... chega aqui no nosso quintal. Exato, e ajuda a empurrar a Bolsa Brasileira para patamares históricos. E no fim do dia, como isso muda a dinâmica na carteira de quem está ali investindo o próprio dinheiro. É um momento ideal para fazermos essa ponte entre o macro e o micro. Porque quando a gente olha para a tela e vê esse mar de números, a armadilha é tentar analisar o câmbio, a bolsa, os juros, tipo, como se fossem caixas isoladas. E nunca são, né? Nunca. O verdadeiro jogo acontece quando a gente consegue mapear a teia que conecta uma canetada judicial lá em Washington, o custo do dinheiro aqui no Brasil e o balanço daquela empresa que está lá na carteira. É tudo um ecossistema único reagindo em tempo real. E nossa, a canetada judicial de hoje foi histórica. A grande manchete que está ditando o ritmo do mundo inteiro hoje é que a Suprema Corte dos Estados Unidos simplesmente derrubou o famoso tarifaço imposto pelo Donald Trump. Foi um choque térmico no mercado. Imediato. O efeito dominó foi assim, na hora. As bolsas asiáticas fecharam num otimismo fortíssimo e o mercado global voltou a apostar pesado contra o dólar. O que já era esperado num cenário desses. Sim, e para quem está acompanhando a cotação, a moeda americana já deu uma escorregada forte para casa dos R$ 5,17 e o bloco europeu também já marcou o território deles. A reação da União Europeia foi bem enfática. E muito, eles cravaram aquele papo de acordo é acordo, sabe, fechando a porta definitivamente para qualquer possibilidade de aumento de tarifas por lá. O que é fascinante aqui é ver a reorganização instantânea desse xadrez do comércio global. Quando essas barreiras tarifárias artificiais caem lá nos Estados Unidos, o mundo inteiro respira aliviado. Tira um peso das costas, né? Total. Países como China, Índia e, claro, o Brasil emergem imediatamente como os grandes ganhadores dessa reviravolta. Porque pensa bem, o capital financeiro é como água. Ele sempre busca o caminho de menor resistência. E sem o tarifaço, essa água começa a fluir para outros lugares. Exatamente. O dinheiro sai daquela posição super defensiva no dólar e volta a fluir para onde tem força de produção, commodities e, principalmente, prêmios de risco que compensem. A queda do dólar para 5,17 é o gringo tirando o pé do freio e buscando rentabilidade aqui nos emergentes. E o Brasil está tentando se posicionar bem rápido nesse novo tabuleiro. A gente teve declarações de muito peso hoje. A política reagiu na mesma velocidade. Sim, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi a público dizer que com alíquotas iguais para todo mundo, lá nos Estados Unidos, o Brasil volta a competir de igual para igual, que não perde competitividade. Uma leitura bem pragmática do comércio exterior. E quase na mesma hora, o presidente Lula deu uma declaração sinalizando que não tem interesse nenhum numa nova Guerra Fria, que espera, na verdade, uma reaproximação diplomática e comercial com o governo americano. Olha, analisando essas falas estritamente pelo viés do impacto no mercado e na balança comercial, a palavra-chave para Faria Lima hoje é previsibilidade. Porque incerteza é o que o mercado mais odeia, né? Abomina. O mercado lida com juros altos, lida com inflação, mas não suporta não saber a regra do jogo. Então, quando o discurso oficial foca em estabilidade nas exportações e recusa entrar em guerra comercial, o prêmio de risco cai. Fica mais barato investir aqui. Isso.
É um sinal verde gigantesco para os nossos grandes exportadores, tipo o agronegócio e a mineração, traçarem planos longos. Aquele fantasma de acordar com uma taxação surpresa no maior mercado do mundo simplesmente desaparece. Isso traz a gente direto para o nosso quintal, porque o reflexo dessa previsibilidade e dessa grana toda rodando está estampado na tela. A Bolsa Brasileira não só subiu hoje, mas o Ibovespa rompeu a barreira dos 190 mil pontos. Um número expressivo. Muito. Bateu exatamente em 190.534 pontos. É um marco que chama muito a atenção, mas que traz junto um certo paradoxo. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Usando os dados da Ambima, tem um detalhe que quebra a cabeça de muita gente. Regra clássica da economia diz que juros nesses patamares congelam a renda variável. Quem vai querer correr risco na bolsa se a renda fixa está pagando quase 15% garantido? Como é que o Ibovespa bate 190 mil pontos com uma Selic dessas? Esse é o autêntico paradoxo brasileiro operando na prática. Mas a resposta está na diferença entre a foto de agora e o filme inteiro que o mercado está assistindo. A expectativa do que vem por aí. Perfeito. A gente tem que olhar para a inflação. Os indicadores recentes, tipo o IPCA de janeiro, que veio em 0,33%, e o GPM em 0,41%, mostram que o custo de vida no curto prazo está dominado. Está sob controle. E aí está o pulo do gato. Quando a inflação dá esses sinais de arrefecimento, a taxa de juros real fica alta demais para se sustentar. O mercado sempre antecipa o futuro, então já começa a precificar que o Banco Central vai ser forçado a cortar essa Selic logo. Exato. A bolsa nunca olha para o retrovisor. E tem o fator do fluxo estrangeiro que a gente acabou de falar. Com o dólar globalmente mais fraco, o investidor internacional olha para o Brasil e vê gigantes que pagam bons dividendos extremamente baratas em dólar. O gringo vem para liquidação literalmente. Mundo no mercado, prendendo a respiração, esperando sair o boletim Focus. É ele que vai ditar se as projeções dos bancões e das corretoras confirmam mesmo essa tese otimista. Sem dúvida. E enquanto o financeiro tenta adivinhar o rumo da Selic, a economia real continua se mexendo para sustentar isso. Tem muito negócio sendo fechado. Demais. Aquele acordo recente entre o Brasil e a Coreia do Sul para expandir a cooperação em minerais é o exemplo perfeito. É a engrenagem pesada da economia girando focada na transição energética, independente do sobe e desce do Ibovespa no dia a dia. Sabe o que eu acho curioso? É que enquanto a gente foca nesse cenário macro gigantesco, os balanços das empresas estão contando uma história própria super intensa. A gente está bem no olho do furacão da temporada de balanços do quarto trimestre de 2025. É a hora da verdade para as empresas. Total. A agenda dessa semana tá pesadíssima. Tem resultados saindo para Nubank, Gerdau, UEG, Mercado Livre. E quem foca em fundamentos sabe que narrativa até faz preço, mas o que segura 190 mil pontos é o lucro no caixa. Exatamente. Não adianta o cenário macro ajudar se a empresa não traduz isso em margem e eficiência. Essa semana exige muita lupa nos relatórios corporativos. E os números já começaram a sair quentes. A Telefônica Brasil, dona da Vivo, trouxe um balanço fortíssimo hoje. Reportaram um lucro de 1 bilhão e 900 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta anual de 6,5%. Um resultado muito sólido. Mas o espetáculo mesmo está na aviação. As ações da Azul estão num destaque absoluto, com uma variação impressionante de mais de 60%. A grande sacada aqui é a alavancagem operacional em moeda estrangeira. O efeito do câmbio na veia. Sim. Quando o dólar cai para 5,17, não é só a viagem de férias que fica barata. A estrutura de custo de uma companhia aérea, que é toda dolarizada por causa do leasing dos aviões e do querosene, simplesmente derrete. E se o custo derrete, o lucro decola. É uma dinâmica brutal de reprecificação do ativo. Em paralelo a isso, a gente tem a temporada dos grandes bancos. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Os famosos bancões. Isso. Com a Selic a 14,90, o spread bancário, que é a diferença entre o que o banco paga para captar e o que ele cobra para emprestar, tende a ser bem favorável. Eles ganham muito nessa diferença. Ganham, mas a grande questão que os analistas estão esmiuçando não é se eles vão lucrar, mas qual é a qualidade desse crédito. Num ambiente de juro alto, o risco de calote dispara.
O banco que conseguir expandir crédito sem estourar as provisões para inadimplência é o que vai atrair o capital institucional. Mas o cenário corporativo também traz surpresas que exigem da gente uma certa sobriedade, né? A realidade não é feita só de recordes e lucros altos. Infelizmente, existem os imprevistos trágicos. Sim, e hoje tivemos um incidente gravíssimo envolvendo a Vibra com a explosão de um tanque lá no Rio de Janeiro. O noticiário relata um ferido, 2 desaparecidos e a interdição imediata do local pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. É uma notícia pesada no lado humano, que é sempre a prioridade, claro, mas que muda o rumo na tela de cotações na mesma hora. Do ponto de vista estritamente de análise de risco corporativo, eventos assim mostram a velocidade implacável do mercado na hora de reprecificar frente ao imponderável. Eles não esperam, né? Não esperam de jeito nenhum. Uma interdição da ANP significa uma interrupção aguda na logística, risco de multas altíssimas, potenciais passivos ambientais enormes e um impacto direto no fluxo de caixa de curto prazo. O algoritmo e os gestores vendem primeiro e perguntam depois. Eles penalizam o papel até tudo ficar transparente. E já que o tema é risco e incerteza, a gente precisa entrar na variável que faz o investidor brasileiro suar frio ou respirar aliviado. A política nacional. O eterno fator de volatilidade. Sempre. E aqui a gente deixa um aviso muito claro para quem nos escuta. A nossa missão nessa imersão é puramente analítica e factual. A gente pega os fatos das fontes e traduz como isso chega na Faria Lima. Nós não estamos endossando lados, pautas ou figuras. É só leitura de mercado. Perfeito. Neutralidade total. Dito isso, o tabuleiro fica bem agitado. O governador de Minas, Romeu Zema, fez críticas duras à atuação dos ministros Toffoli e Moraes no caso do Banco Master, marcando até um ato na Avenida Paulista. Um movimento de peso vindo de um governador importante. Sim, e em outra frente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo preso, está ativamente listando pré-candidatos para o Senado e governos estaduais. Ao mesmo tempo, governadores como Caiado e Eduardo Leite fortalecem alianças com o MDB para as eleições de outubro. E na Câmara, a PEC 6x1 deve ter o relator indicado hoje. Se conectarmos isso ao cenário maior, Sim, por favor. a forma como o mercado processa tudo isso é através de uma métrica chamada Prêmio de Risco Institucional. O grande capital não opera com paixão partidária. Ele busca segurança jurídica. Ele quer saber se o contrato dele está garantido amanhã. Exato. Quando tem um embate aberto entre um governador e ministros da Suprema Corte, a estabilidade arranha. Todo esse movimento para as eleições adiciona a volatilidade, porque o mercado tenta adivinhar a política econômica do futuro. E a PEC 6x1 é o exemplo mais tangível de como a política invade a planilha das empresas. Uma mudança na jornada de trabalho bate direto na folha de pagamento das gigantes varejistas da Bolsa. E se o custo sobe, as margens projetadas diminuem e o valor justo da ação cai. O risco país é o termômetro dessas fricções. Bom, a gente viajou por Washington, Brasília, temporada de balanços, mas como isso vira realidade? Para trazer para o chão de fábrica do investimento, a gente pegou aquele estudo de caso lá no Investidor 10. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Os números reais ensinam muito. Foi de 790 mil, ou seja, um lucro total de mais de 412 mil reais. Uma rentabilidade impressionante de 52,16%. E qual é a alocação dessa carteira? É 100% focada em ações, em apenas 10 ativos. Não tem nada em renda fixa atrelada a esses quase 15% da Selic. Isso mostra um estômago e uma fidelidade ao método que poucos têm. Ignorar 14,90 garantidos para ficar 100% na bolsa exige controle emocional. E quem puxou essa performance? O grande motor foi o Banrisul BRSR6. O preço médio lá atrás estava na casa dos R$10 e hoje passa dos R$19. Variação de 80% na cotação, mas com os reinvestimentos entregou 148% de rentabilidade. E a base é Itaúsa, Vale e Petrobras. Dinossauros geradores de caixa. Nenhuma aposta mirabolante, só liderança de setor. E a parte que muda o jogo.
Dos 412 mil de lucro, mais de 152 mil vieram só de proventos. Dinheiro pingando na conta sem vender uma única ação. A Klabin e a Vibra, aliás, pagam dividendos essa semana. Isso levanta uma questão importante. Qual? Como sobreviver à geopolítica, juro alto e ruído político? A resposta dessa carteira é a proteção pelo caixa. Esses 152 mil em dividendos são um amortecedor contra as quedas da bolsa. Focar em empresas descontadas que remuneram bem te paga para esperar a calmaria. É riqueza real. Então, o que tudo isso significa? Amarrando as pontas, do fim do tarifaço nos Estados Unidos, passando pelo dólar a 5,17, o Ibovespa a 190 mil pontos, até a mágica dos dividendos. A agilidade para entender que a barreira que cai lá fora barateia sua empresa aqui dentro é o que multiplica patrimônio. E o maior ativo de quem acompanha isso tudo não é prever topos e fundos, é o conhecimento. Entender a mecânica te protege do pânico das manchetes e te faz enxergar oportunidade no meio do ruído. Perfeitamente colocado. Para encerrar nossa imersão de hoje, vamos deixar uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo a gente. Vamos lá. Pensem no seguinte. Se os Estados Unidos se reconfiguram sem o tarifaço, perdendo o apelo de defesa do dólar, e o Brasil mantém juro alto e bolsa batendo recorde com empresas lucrando forte, será que o conceito de porto seguro está mudando de endereço do hemisfério norte para as economias emergentes bem posicionadas? Essa é uma provocação excelente para a gente ficar observando nos próximos pregões. Fechamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de todo mundo. É sempre um privilégio destrinchar essas conexões. Um grande abraço e até a próxima análise profunda.